Bom, gente, vou tentar conversar com vocês hoje sobre competição, jogos, a Olimpíada tá aí, né? Então, tentar levar com vocês um papo sobre isso. Até porque eu estou realmente, eu não sei se é por conta das notícias que a gente vê aí, né? Nos jornais, por mais que você não queira se contaminar, acaba que você não é surdo e escuta, né? Então, eu tenho estado no tal hospital de campanha que foi montado sobre ali a cidade olímpica, né? Bem próximo mesmo dali daquelas instalações todas que foram construídas. Né? Já falei num outro vídeo que isso não é para deixar todo mundo apavorado, é porque a espiritualidade está preparada para, caso aconteça alguma coisa, eles também estão preparados para tudo isso. Bom, mas o papo não é nem sobre isso, não. Eu vim falar com vocês é sobre o espírito olímpico, que todo mundo exalta, que todo mundo fala. Gente, vamos parar para pensar um pouquinho. O que é o espírito olímpico? É um espírito de competição. Esses